Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para trazer uma dica de acessório, do principal acessório de qualquer kit de produtor de vídeo, que é o tripé. Por que a gente vai falar do tripé? Porque se você souber comprar um tripé corretamente, ele vai te acompanhar durante muitos e muitos anos. Esses dois aqui, por exemplo, estão com a gente há muito tempo. Esse aqui tem mais de 15 anos na produtora e esse aqui tem mais de 8 anos. As principais características que você tem que prestar atenção na hora da compra são as seguintes. Primeiro é a altura que o tripé chega. Você não pode comprar um tripé que não chegue numa altura mínima aceitável para você conseguir operar. Você tem que imaginar que a câmera vai ficar sobre ele e você vai ter que ou colocar o seu olho no visorzinho ou no LCD, mas que você opere com tranquilidade na altura, não na máxima, mas na altura que ele chegue para você operar com tranquilidade. Às vezes você precisa de um tripé que chegue mais alto do que o nível de conforto que você opera aqui. Às vezes ele precisa chegar a 2 metros e pouco. Uma pessoa que grava palestra, grava show, precisa colocar ele no alto e não tem um praticável. Isso é muito útil também, um tripé que chega bem alto. Uma coisa útil também é o tripé ficar baixo. Nem todo tripé consegue trabalhar numa altura muito baixa. Tem tripé que tem limite. Esse aqui, por exemplo, tem uma estrela. Então a altura mínima dele é com as pernas todas recolhidas, mas como ele tem uma estrela, ele não vai deixar você abrir os pés dele muito aberto. Então ele vai ficar numa altura mínima de 1 metro, sei lá, cada um tem sua especificação. Então você tem que ler antes de comprar para saber. Esse outro aqui, por exemplo, ele te dá a opção de abrir a perna muito mais do que um que tem estrela, por exemplo. Então você consegue colocar ele bem baixinho, ele vai ficar, pode grudar isso aqui no chão e operar a câmera aqui a 30 centímetros do chão. Então essa característica é legal de você prestar atenção na hora da compra. Uma outra coisa também muito importante é a capacidade de carga que tem o seu tripé e a cabeça do seu tripé. Não adianta achar que você vai colocar uma câmera super grande, cheia de acessórios, num tripé de plástico pequeno como esse aqui. Se você precisa colocar uma câmera grande, uma lente pesada, acessórios como teleprompter, monitores, gravadores de áudio, você tem que fazer esse somatório todo e verificar qual o tripé que se encaixa para você, né? Esse aqui, por exemplo, é um tripé muito maior, muito mais pesado do que o que a gente usa em 90% ou 80% das nossas gravações, mas a gente usa ele quando a gente vai usar com teleprompter, quando a gente precisa pendurar uma cangalha muito grande, alguma outra coisa, que não seria, esse aqui, por exemplo, não aguentaria, não suportaria essa carga inteira. A segunda coisa mais importante, além da altura, a carga e tudo, são as características da cabeça do tripé. Cada cabeça tem uma característica, cada cabeça tem um recurso, e quantos maiores os recursos que tem na cabeça, provavelmente melhor é o tripé. Vamos a elas. Esse aqui que eu falei, que é o queridinho aqui da Foco, que a gente mais usa, que é o Sattler SB6, tem praticamente todas as características, todos os possíveis ajustes que você precisa para operar uma câmera com tranquilidade, com facilidade. Primeiro é a bolha de nível, para você nivelar a câmera com o chão, com o horizonte. A bolha de nível praticamente todo tripé tem, mas como você consegue regular esse nível é que vai te fazer um tripé mais prático ou mais complexo de se operar. Esse aqui, por exemplo, você desatarracha isso aqui e você nivela ele como você quiser e depois trava. Diferente, por exemplo, deixa aqui que não tem regulagem de nível. Se você estiver fora de nível, você vai ter que abrir um pé do tripé, abaixar ou aumentar e fazer isso até você alcançar o nível correto que você precisa. Outra característica muito importante, lembrando aqui que a gente está falando de tripé de vídeo, não de fotografia. Então você precisa de uma cabeça hidráulica. Evidentemente, hoje em dia, nem todas as cabeças de tripé que se chamam hidráulica têm realmente fluido dentro. Mas normalmente eles vão falar lá cabeça hidráulica. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma cabeça hidráulica vai te dar uma movimentação de tilt, que é para cima ou para baixo, e de pan, que é de um lado para o outro, suave. Você vai conseguir mover a câmera, seguir uma pessoa caminhando, correndo, um objeto de cena para cima e para baixo, facilmente com uma cabeça hidráulica. Mas não basta a cabeça ser hidráulica e você não ter como regular
a tensão desse movimento. Porque tem cabeça que só tem trava e solta. Ou seja, você está com a cabeça travada, o tilt está totalmente travado aqui, e para você fazer o movimento de tilt, você tem que destravar um pouquinho e fazer um pouquinho do movimento. Se às vezes balança, trava, não é o ideal. Para você ter um movimento ideal, você tem que ter um controle de tensão. O que é o controle de tensão? É uma regulagem extra. Por exemplo, esse tripé aqui a gente trabalha com ele totalmente aberto no tilt e na pan e controla a tensão. Vou botar aqui a tensão 0 de tilt. Perceba que ele é completamente frouxo, mole, assim, ó. Soltou, ele vai. De pan também, se eu botar no 0 aqui e fizer um movimento, ele vai tranquilamente de um lado para o outro sem nenhuma força. Ou seja, se eu colocar a câmera aqui e soltar, ela vai provavelmente ir para um lado ou ir para o outro, porque ela não vai estar, mesmo ela estando equilibrada, qualquer toquezinho ela vai sair de onde eu parei com ela. A mesma coisa, você está seguindo uma pessoa ou está com um palestrante ali. Ele se moveu um pouco, se ajustou o tilt e a pan do tripé e soltou. Se ele não tem regulagem, você tem que travar ele aqui, ou quando você soltar a câmera, ela vai para onde ela quer, ou ela vai cair, ou ela vai para frente ou para trás, não sei. Agora, quando você tem uma regulagem de tensão, você coloca aqui na tensão 3, você movimentou, olha como é que está mais pressão. Você tem que botar uma pressão para ela mover, tanto para um lado e para o outro, quanto para cima e para baixo no tilt. Então, quando você solta, ela fica parada. Não é qualquer tripé ou qualquer câmera que ela vai ficar parada. Às vezes, mesmo quando você solta, a câmera ainda move. Tem muito operador que fala, pô, deixei ali, mas eu soltei, a câmera está movendo. Por quê? Porque ainda existe uma terceira regulagem. Não é de tensão, é de equilíbrio da câmera. Não adianta você ter todas essas regulagens e não ter a câmera equilibrada aqui em cima. O que é a câmera equilibrada? A câmera tem um ponto de equilíbrio, que é quando você coloca ela fica mesmo peso para trás e para frente. Então, se ela está equilibrada aqui no tripé, quando você soltar a câmera vai ficar onde você colocou. Como é que regula isso? Regula com uma terceiro tipo de regulagem, que é levando toda essa plataforma para frente ou para trás. Então, às vezes, você troca a lente, troca a câmera, você consegue deixar ela equilibrada e isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Esse tripé aqui, por exemplo, o mais simples dos 4, né? Ele não tem essa regulagem. Você coloca a câmera aqui, quando você trava ela aqui em cima, ela não vai para frente e para trás, não tem nenhum tipo de regulagem, nem mesmo de tensão. É aquilo que eu te falei. Você soltou ele aqui, ó, ele está frouxo. Para prender, você tem que apertar todo. Às vezes você só dá um toquezinho para ele ficar um pouquinho livre, mas você sente que ele dá umas travadas no movimento. Esse outro aqui tem uma cabeça hidráulica, ele regula aqui. Ele tem uma cabeça hidráulica, tem um nível de tensão de tilt, que é aqui o mesmo, você não tem travamento de tilt, só tem controle de tensão, mas você consegue controlar a tensão no tilt. Na pan não, na pan ela vem com uma tensão própria dela e você só trava. E ela tem também um pouquinho de ajuste aqui no ponto de equilíbrio da câmera, que é para frente ou para trás. Não é tão bom quanto esse, porque quando você leva para frente, ele pode forçar muito o tripé para um lado e para o outro, porque ele não foi feito para aguentar tanta pressão, dependendo de quanto de peso que você tem aqui. Uma outra coisa na cabeça que você tem que prestar atenção é como que a cabeça conecta no tripé. Os tripés profissionais, eles dão a opção de trocar a cabeça. Se você não quer mais essa cabeça, você teve algum problema com o pé do tripé ou com o tripé, você pode desaparafusar ela aqui. Vamos ver se eu consigo desaparafusar toda aqui para mostrar para vocês. Tirar ela do tripé. Essa cabeça aqui é uma ball head. Agora, tá vendo? Ela é uma bola aqui que encaixa aqui no tripé. Então, você pode trocar o tripé ou pode trocar a cabeça. Isso é muito útil, como eu te falei, que o tripé dura 15 anos, 20 anos, se você cuidar bem dele. Às vezes você precisa trocar a cabeça, porque você quer um recurso maior, ou você precisa trocar o pé, porque a tua cabeça aguenta 20 quilos e teu pé só aguenta 15, ou vice-versa. Então, você pode trocar um pelo outro. Então, é um recurso legal para você pensar antes de comprar ou na hora da troca. Ficar meia hora, tá rachando aqui, beleza. E tem um outro tipo de cabeça que tem um parafuso. Então, na hora da compra, você tem que saber qual tipo de cabeça que você tem, qual tipo de tripé que você tem e se um vai encaixar no outro. O tipo de material e o peso do próprio tripé também podem influenciar bastante na sua escolha. Por exemplo, esse tripé aqui, da Manfrotto, ele é feito de fibra de carbono. Por que a gente comprou esse tripé, já que a gente tem 2 desse aqui e outros tripés aqui na produtora?
Porque quando a gente vai fazer uma trilha, vai caminhar muito, fazer alguma coisa que precise carregar o tripé por muito tempo nas costas, você precisa de um equipamento leve. Não vai conseguir carregar isso aqui de 1 hora no meio do mato numa trilha. Então, o tipo de material, o tipo de trabalho que você faz, o tipo de material do tripé e o peso do equipamento como um todo podem influenciar bastante também sua compra. Bem, a gente já falou de várias características, altura, peso. A gente agora vai para as características secundárias, outros tipos de características que tem o tripé, que são importantes, mas não tão importantes quanto a gente falou, as anteriores aqui que a gente falou. Uma delas é o pé do tripé. Qual é o tipo do pé do seu tripé? Esse aqui, por exemplo, é o mais simples, só tem uma borrachinha, é o mais padrão, que você mais vai encontrar por aí. Outros tripés têm a possibilidade de botar uma borracha mais flat, assim, que assenta melhor em superfícies lisas. Outros têm os pininhos, que você pode estar numa grama, por exemplo. Quem já trabalhou na grama sabe quando você coloca o tripé e vai tentar fazer algum movimento, a grama é mais frouxa, então ela pode deixar sua câmera não muito estável, né? Ela fica instável. E esse pininho que tem realmente um pino mesmo, você finca lá na grama e trabalha de forma tranquila. A estrela que a gente falou anteriormente, algumas vêm aqui no meio do tripé, ela te possibilita abrir até um certo limite aqui, e isso deixa o tripé um pouco mais estável, né? Um pouco mais fácil de trabalhar com o tripé que tem estrela, não treme tanto. E tem algumas estrelas que são lá no chão, ficam no piso. A gente não gosta muito desse tipo de tripé, porque quando você vai trabalhar num piso irregular, ela pode te atrapalhar. Às vezes você está trabalhando aqui, tem um degrau ali, a estrela não deixa você colocar a câmera, nivelar a câmera com o piso. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham captado todas as informações principais na compra do tripé e comprem com clareza. Na hora de comprar, pense que o tripé vai durar por muitos e muitos anos. Siga a gente no Facebook, compartilhe esse vídeo, é muito importante para nós curtir o vídeo, compartilhar, porque é assim que o canal vai crescendo e a gente pode trazer mais dicas para vocês aqui no futuro. Um grande abraço e até o próximo tutorial.